Eu não sei se você já percebeu o tamanho da profundidade da crise que vive o cristianismo nos nossos dias. Parece que nós criamos um cristianismo sem Cristo, ou como alguns dizem, a cristofobia. Pessoas que têm pavor de Jesus, mas se dizem cristãs. São cristãos que não seguem os ensinos de Cristo, cristãos que não leem a Bíblia, cristãos que não vão à igreja, cristãos que pensam do Evangelho apenas aquilo que lhes apraz, descartam aquilo que não compreendem ou que não aceitam, de maneira que não são cristãos. Por isso, não acredite no que está convencionado. Dizem que existem 1.300.000.000 de cristãos no mundo, não acredite nisso. Existem milhões de católicos, milhões de adventistas, milhões de batistas, milhões de assembleianos, mas cristãos são poucos. Os cristãos são aqueles que não aceitam esse mundo. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas: o cristianismo jamais será amigo desse mundo, jamais. O cristianismo é o contraponto de tudo que está convencionado por aí. A sodomização do mundo, que é a depravação moral, social, intelectual, ela desce como num tobogã, sem freio. O cristianismo vai subindo esse tobogã, por mais difícil que seja. Talvez para alguns seja novidade que eu vou dizer isso para você, mas eu quero lembrar a alguns que eu falo isso já tem pelo menos uns 6 anos. A nossa geração, vivenciará as legalizações da pedofilia ao redor do mundo. Se você procurar em uma rápida pesquisa, você vai descobrir organizações não governamentais espalhadas no mundo inteiro, defendendo a pedofilia. E eles explicam isso. O sexo é uma manifestação de amor, e por que não podemos manifestar esse amor dessa maneira, desta forma? Há uma filosofia lógica dentro da loucura e da insanidade deles. O cristianismo vive uma crise, porque nós não somos 1.300.000.000 de luzes nesse mundo. Os cristãos na terra são poucos. Jesus Cristo disse isso. Orem por ceifeiros, porque o campo é grande demais. Os ceifeiros são poucos. Eu me lembro quando eu morava no Mato Grosso do Sul, e eu fui convidado para trabalhar na Rede Novo Tempo de Comunicação. Isso faz 8 anos. E eu me lembro que naquela época, um GPS era um artigo caro. Mas eu pensei, como é que eu vou andar dentro de São Paulo sem um GPS? Eu vou ficar de posto em posto, porque eu sou muito perdido, mas muito mesmo. Por exemplo, eu saio do elevador, eu estou uma semana no mesmo hotel, eu saio do elevador, eu pego o lado errado do quarto. Aí tem alguns amigos que são piores do que eu, mas eu também sou difícil para localização, e eu pensei, como é que eu vou fazer? E eu juntei os meus trocados, juntei, e eu comprei um GPS. Gente, era legal demais, né? Era um negócio, e eu assim, todo feliz, porque eu não ia me perder em São Paulo. Esse negócio de GPS é um negócio interessante, né? Porque assim, você sabe que em São Paulo, se você errar uma entrada, o que acontece com você? Você vai fazer aniversário em outra cidade, até você achar. Mas quando você erra uma entrada, em qualquer lugar do mundo, o que o GPS faz para você? Recalcula, né? Isso é bom e é ruim você ouvir isso, né? É ruim porque você errou, mas é tão bom porque alguém está recalculando para você, né? Recalculando a rota, e mostra o que você precisa fazer. Às vezes tem que fazer isso aqui, para poder chegar onde você quer. Eu acho que Deus faz exatamente isso comigo e com você. A gente está andando, a gente erra o caminho, Ele fala recalculando, não é? Aí às vezes a gente tem que dar uma volta grande para voltar até o caminho, mas se eu errar de novo, o que Ele vai fazer?
Recalculando. E se eu errar de novo? Recalculando. Todas as vezes que você permitir, Deus vai recalcular para você o seu caminho, se você permitir. Hoje eu quero falar para você a respeito de um tema que eu julgo muito significativo, um tema como sempre bíblico, que é a respeito de santificação. Santificação é um tema relevante, importante e às vezes mal compreendido. E todo tema bíblico mal compreendido pode levar alguns de nós aos extremos da fé. Você precisa ter uma certeza dentro do seu coração: santificação nada tem a ver com você ter uma vida sem pecado. Às vezes as pessoas pensam que alguém santificado, você sabe que essa palavra, né, kadosh, do hebraico, que significa santo, santo significa separado. Separado do quê? Do mundo, da podridão, da sujeira que existe aqui. Isso é ser santo. Então, nesse sentido, quando a Bíblia fala os santos de Deus, está falando aqueles que estão separados, aqueles que não querem mais viver nesse mundo, aqueles que não gostam mais das coisas que estão aqui. Esses são os santos, kadosh, ok? Agora, ser separado por Deus não significa, ou não é sinônimo de você ser uma pessoa que não peque. Eu quero que você abra a sua Bíblia de maneira assim, bem clara, no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 4. Hebreus 12, verso 4. Nós encontramos um texto que é relevante para a gente compreender. 12, verso 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Você se identifica com esse pensamento aqui ou não? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu não sei se você já viu em algum documentário ou algum filme alguém dentro de uma sala, de um quarto sem janelas, em abstinência de drogas. Mas o indivíduo, ele se contorce como um verme, tamanha abstinência. Mas depois dessa fase, ele alcança a vitória, e ele pode ser liberto das drogas, mas aquele momento de abstinência é um momento de profundo desespero. É por isso que na abstinência, o drogado rouba, mata, fica fora de si, porque a abstinência gera isso fisicamente, quimicamente dentro dele. O pecado é a mesma coisa. Quando você quer resistir o pecado, se você não se contorcer como um germe, como um verme, lutando, veja o que a palavra de Deus diz: vocês ainda não combateram o pecado até derramar o sangue de vocês. E talvez pela nossa flacidez espiritual, é que a gente perca tantas batalhas contra o pecado. Talvez por isso que a gente caia tantas vezes, de maneira tão constante e tão desesperadamente triste. Porém, há um outro verso que eu gostaria que trouxesse paz ao seu coração. Paz, uma certeza e uma paz. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do Apocalipse. 1 João 1, 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. E a palavra de Deus diz o seguinte aqui, nesses dois versos: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, alguém pode dizer assim: eu não tenho pecado? Alguém pode dizer isso? Você conhece alguém que parou de pecar? Conhece alguém? Tem um fulano lá que não peca mais, conhece? Tem alguém aqui entre nós que não peque? Se falar que peca, já vai estar pecando, né? Que não peca, vai estar pecando. Então, olha só, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Primeira certeza, Deus já sabe que não vai existir nessa terra um ser humano que não peque. Então, quando você pecar, saiba que você não está pegando Deus de surpresa. Deus não tem essa reação, puxa vida, o Ivan pecou de novo. Não é possível, eu já não ajudei ele outra vez, mas ele peca de novo, eu tinha certeza que ele não ia pecar. Não acontece isso. E o fato dele saber que eu vou pecar, porque eu estou gravando esse DVD aqui, não estou? Eu vou pecar, não vou? Em algum momento eu vou pecar. Eu não vou pegar Deus de surpresa. E o fato dele saber que eu vou pecar, não altera o amor que ele tem por mim. Então Deus já sabe que você é pecador. Então entenda, você não é uma pessoa boa que de vez em quando peca. Você é uma pessoa má, que de vez em quando, sem querer, acerta alguma coisa. Ok? Esse sou eu, essa é você. Qualquer médico, e temos vários presentes aqui, sabem que o primeiro passo para você tratar um problema de saúde, é você ter um diagnóstico correto, e você aceitar o diagnóstico. Porque não adianta você ter o diagnóstico certo, se você não aceita aquele diagnóstico, de não, isso aí não é verdade. Então, é assim, reconheça, você é pó. É tão simples de entender, né? Porque assim, um arquiteto arquiteta, o construtor constrói, e o pecador? A gente é bom nisso. Se tem uma coisa que a gente é bom, é pecar. E a gente peca de todo jeito. A gente planeja o pecado, a gente não planeja o pecado, mas está no pecado. É assim que a gente é. Certo? Agora, é para viver assim? Esse é o plano de Deus? O primeiro texto que nós lemos, nós não resistimos até derramar o sangue. Por isso, é que os pecados, eles se avolumam e se acumulam na nossa vida. Porque a gente é muito fraquinho. A gente não pode, aquilo que eu já falei, a gente não pode ver uma casca de banana que a gente se joga nela, não é que nem que a gente escorrega. Às vezes a casca de banana está ali, a gente já está caindo aqui, né? Porque a gente é assim, porque a gente ama pecar. Por quê? Porque a gente é pecador peca. Agora, Deus já sabe que eu sou pecador, Ele sabe que eu sou falho, Ele sabe todos os meus pecados, daqui até o final da minha vida, Ele conhece cada um dos meus pecados, Ele já sabe, e Ele me ama, Ele diz assim, Ivan, não é para você pecar. Mesmo o livro de 1 João diz, se todavia, Ivan, você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu tenho um advogado que me defende, e sabe como é que Jesus me defende? É assim, eu sou acusado do meu pecado, certo? Porque pecado é transgressão da lei, eu sou acusado, e é assim, o Ivan pecou? Pecou. O Ivan merece a morte? Merece. Então o Ivan pecou, tem que morrer. Aí Jesus Cristo vem e diz assim, é tudo verdade, o Ivan pecou e o Ivan merece morrer. Só que o Ivan, ele me aceitou. E o Ivan me deu a mão. Então agora que o Ivan me deu a mão, eu faço o seguinte, eu morro no lugar dele. E agora eu dou a minha vida eterna para o Ivan. Isso é morte substitutiva. Veja, não existe nenhuma cultura no mundo onde ocorra o seguinte, o indivíduo foi lá, cometeu um crime, dentro daquele país existe a pena capital, que é a pena de morte, e ele então foi julgado e condenado pelo crime, e ele tem que morrer pelo ato que ele cometeu. Aí aparece a mãe do rapaz e diz o seguinte, olha, é verdade, o meu filho errou, o meu filho pecou, o meu filho cometeu o crime, ele foi julgado, ele foi condenado, ele vai morrer, ele merece a morte, só que eu quero morrer no lugar dele. Não existe lugar do mundo que aceite isso. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio, nenhum sobrinho, nenhum primo pode dizer assim, eu vou tomar o lugar dele. Isso não existe no mundo, mas existiu para Deus. Ele toma o seu lugar. E eu e você temos a certeza do perdão dos nossos pecados. E eu vou além. Algumas pessoas
talvez com um pequeno desvio da compreensão bíblica e teológica, acreditam que o perdão só pode ser concedido depois que a pessoa se arrependeu. E a gente diz assim, não, para Deus perdoar, a pessoa precisa se arrepender. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo, do fundo do meu coração. A graça de Jesus é maior que a nossa teologia. Existem pessoas que pecaram, erraram, e elas não têm condições espirituais ou emocionais de sequer reconhecer o erro. Vocês acham que em função dessas debilidades que uma pessoa pode carregar, em função de traumas complexos, você realmente acha que esse é um fator limitador para que Deus possa salvá-la? Você acha que existe alguma coisa capaz de impedir a graça de Jesus? Existe alguma barreira que possa impedir a graça de Jesus chegar no coração de alguém? É por isso que eu digo, gente, vocês acham que uma pessoa que nasceu, pense assim, um chinesinho que nasceu lá no interior da China, ele aos 17 anos contraiu malária e morreu. Imagine esse indivíduo, ele nunca ouviu falar de Jesus, nunca pegou uma Bíblia na mão. Você acha que o fato dele ter nascido no segundo século depois de Cristo, lá no interior da China, e ele morreu aos 17 anos, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, você acha que ele está condenado à perdição? Querido, a graça de Jesus vai além do conhecimento que a pessoa pode ter de Jesus. Deus pode alcançá-lo na sua ignorância. Ou você acha que todo o mundo muçulmano, o mundo shintoísta, você acha que todos os que seguem Confúcio estão todos condenados à morte porque não aceitaram Jesus ou porque não reconheceram Jesus como Salvador? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus Cristo, Ele morreu por todos os seres humanos na terra. Você e eu encontraremos no céu muçulmanos, budistas, shintoístas, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estarão lá no céu. Entende por que Isaías diz que as pessoas chegarão no céu e olharão para Jesus e perguntarão: que feridas são estas nas tuas mãos? O que é isso? Como você me salvou? Quem é o Senhor? Eu não te adorei, eu não te conheci, como que o Senhor me alcançou? Mas acredite, Romanos declara, sabe o quê? Que existe a lei de Deus impregnada na natureza, e que essas pessoas, mesmo na incompreensão delas, a respeito da plenitude da verdade que muitos de nós temos, essas pessoas podem ter sido alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Agora, se Deus pode salvar o chinesinho que está lá no interior da China, que viveu até os 17 anos, Ele não pode alcançar eu e você nos nossos delitos, nas nossas falhas? Querido, tudo que Jesus Cristo veio fazer nessa terra foi salvar. Você só não vai para o céu se você não quiser. Agora, uma vez que eu estou salvo, uma vez que eu estou perdoado por Jesus, uma vez que os meus pecados não escandalizam Deus, a reação da graça é a minha transformação. Eu que amava pecar, eu agora descubro que esse pecado fere o coração do meu Salvador, que esse pecado que eu cometo crucifica Jesus simbolicamente de novo. Eu percebo que o meu pecado me destrói e destrói as pessoas que estão ao meu redor, e aí então a graça de Jesus invade a minha vida, e ela me lava de tal maneira que eu escolho, e eu digo assim: eu não quero mais viver pecando, e aí então eu escolho fazer isso, e aí sabe o que eu faço? Eu pego na mão de Cristo, e eu digo assim: Senhor, não solta a minha mão, e me ajude a não soltar da tua mão, porque eu só posso ter vitória no Senhor, e Ele dá a vitória. Tem mais um verso da Bíblia em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz algo importante. Hebreus 12, verso 14, diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos
e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, amigo, é uma obra de Deus na nossa vida. A santidade é uma obra do Senhor Jesus em mim e em você. A santidade é a reverberação da graça. Eu sou salvo apenas pela graça. Essa graça, quando ela é real, quando ela é verdadeira, ela me transforma. E esse processo de transformação chama-se santificação. Então, de quem é a obra da santificação? De Cristo, na minha vida. O meu papel, a minha tendência para o mal, minha tendência para o erro. Por quê? Porque eu sou pecador, eu amo o pecado. Aí então eu pego na mão de Jesus e digo assim: Senhor, vai ser muito difícil para mim, mas o Senhor me capacite a resistir. E aí Deus capacita você, mas não vai ser fácil. Você vai rodar como um verme, resistir até o sangue. Lembre-se, Jesus Cristo não disse que nesse mundo não teríamos dores, sofrimentos e angústias. Ele disse: ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, eu vou estar contigo. Resistir o pecado, querido, dói na alma, mas vale a pena. Dói e dói a alma, mas vale a pena. Último texto, Romanos 12:2. A palavra de Deus, ela nos diz, esse verso deveria já estar sublinhado aí na sua Bíblia, né? Romanos 12:2. Se não está, sublinhe, marque. A Bíblia diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Você quer saber exatamente o plano que Deus tem para você? A Bíblia declara que você deve renovar a sua mente, entender o mundo com outros olhos, entender o mundo a partir desse livro, da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu termino essa mensagem contando para vocês um momento onde eu estava com os meus filhos, só estava eu, o Gabriel e a Sofia em casa, e eu estava dando um jantar para os dois. Então vocês imaginem como é que estava a situação, né? Aquele negócio. E eu ali angustiado, preocupado, e aquele negócio, enquanto eles vão comendo, eu já vou lavando louça e nananã. E de repente a Sofia pegou para mim e falou assim: pai, me dá um copo de água, por favor. Eu acho tão bonitinho, porque eles sempre falam por favor, né? Por favor. Só que eu percebi uma coisa, que esse negocinho de ser educadinho, eles estavam se folgando, né? Porque assim, ela estava a um passo do filtro. Ela saía da cadeirinha dela, ela faria assim, e ela ia pegar água. Ela: pai, pega água, por favor. E eu já estava esperto com esse negócio dos dois. Tudo, pai, pega, por favor. Pai, pega, por favor. Eles lá, né, numa boa. E eu peguei e falei assim: Sofia, o papai ama servir vocês dois. Mas eu acho que você, com 8 anos, já tem maturidade suficiente para levantar, pegar um copo, abrir a torneira, pegar água, fechar a torneira. E ela deu risada, e foi pegar. Quando ela pegou a água, ela colocou um copo cheio. Eu já havia falado outras vezes para ela, porque ela não toma um copo cheio de água. Falei assim: não precisa pegar um copo inteiro de água se você não vai beber, né? Até por uma questão ecológica, né? Pega o que vai beber, põe no prato que vai comer, não é assim que os nossos pais nos ensinaram? Então a gente vai continuando a tradição. E ela pegou um copo cheio, e eu, conhecendo a filha que tenho, eu pensei: vai derrubar. Porque assim, derrubar copos, suco, leite, isso aí acontece com todo mundo, mas com a Sofia é mais especial. Com a Sofia é assim, se tem um copo, ela vai derrubar. E eu fiquei só olhando aquilo, mas eu não falei nada. Eu falei assim: não, às vezes, né, é um preconceito meu, vou deixar. E eu fiquei só olhando, mas dito e feito. Ela conseguiu derrubar o copo inteiro de água que caiu em todo o prato dela. A comida virou uma sopa, né?
E aquilo transbordou do copo e foi caindo na roupa dela. A mesma roupa que eu tinha dito para ela tirar antes de jantar e que ela não tirou. Então é assim, né? Pensa que o sangue vai subindo, né? E eu fiquei assim, né? E eu só falei o seguinte: por que razão neste mundo pega mais água do que vai beber? E eu vi que ela murchou na mesma hora, né? Ela murchou. E ela saiu para que eu pudesse limpar, jogar a comida fora, secar tudo, vai tirar a roupa, aí vai, põe outro para todo aquele trabalho. E eu vi que ela apagou. E eu pensei, e me envergonhei, né? Que bom que Deus não faz isso comigo. Quantos copos eu já derramei na vida. E quem teve que limpar foi Jesus, porque eu não sabia o que fazer. Talvez você tenha derramado algum copo de água aí na sua vida, tenha molhado tudo. Eu quero dizer que Jesus, quando acontece isso, Ele sorri para você, Ele não perde a paciência, e Ele diz assim: filho, deixa comigo, eu cuido de tudo. Deus tem a capacidade de olhar para o seu erro, sorrir e dizer: eu vou recalcular a sua rota, quantas vezes for preciso, porque você é precioso demais para mim. Eu quero levar você para o lugar onde eu moro, porque eu não quero ficar sem você. Eu recalculo a sua rota, hoje, agora e quantas vezes for necessária. Nada vai alterar o meu amor por você, nada nem ninguém. Eu e você devemos nos santificar como gratidão, como resposta à salvação maravilhosa de Jesus, jamais para tentar alcançar a salvação. Eu não paro de comer carne porque eu quero ser salvo, isso é loucura. Eu não devolvo o dízimo porque eu quero ser salvo, eu não vou à igreja porque eu quero ser salvo. Eu sou salvo porque Jesus me ama, eu sou salvo porque Ele olha para mim e me amou do jeitinho que eu sou, desse jeitinho, não tem olho azul, e Ele me ama. Queria ser bem mais inteligente, mas eu não sou, e Ele me ama assim mesmo, com um monte de erro, um monte de coisa. Ele ama você e por isso Ele quer te salvar. Você é filho, você é filha. Confie nesse Jesus. E aí a gente vai se santificando, porque a gente não quer mais esse mundo, porque o amor de Cristo nos constrange. A gente vai permitindo que Jesus santifique a nossa vida, porque a gente foi salvo, e porque a gente quer se desprender desse buraco, a gente quer renovar a nossa mente, a gente quer entender a vontade de Deus, a gente quer abandonar tudo que nos prejudica, todo o pecado, toda a dor, todas as trevas. E aí a gente fica bem pertinho de Jesus, e Ele vai transformando a gente, passo a passo, cada dia mais. Hoje, o Ivan de hoje, precisa ser melhor que o Ivan de ontem. O Ivan de amanhã precisa ser melhor que o Ivan de agora. Em Jesus, Ele vai me transformando, dia a dia, momento a momento. Toda a honra, toda a glória a Ele, e que a salvação chegue a todos nós, apesar de quem somos. Vamos orar. Querido Pai, entregamos nossa vida em Tuas mãos, santifica-nos na Tua palavra é verdade. Senhor, não queremos pecar, mas se pecarmos, obrigado, porque o Senhor apresenta Jesus também como um advogado. Obrigado, Pai, porque a Tua santificação nada mais é do que a reverberação, a decorrência da graça inundando o nosso coração. Salve-nos para o Teu reino, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.